Fala, meus queridos. Deu problema a primeira live que eu abri, abrindo aqui a segunda live para falar com meu amigo Bruno Garchagen sobre o lançamento do meu livro, A História do Brasil pelas Suas Constituições, né? Essa é a semana do pré-lançamento, né? Que vai estar, o livro já está em pré-venda. Agora, no começo de abril, nós devemos já ter o livro disponível nas melhores livrarias do país. Grande amigo. Fala, meu amigo, tudo bem? O Bruno, pessoal, para quem não sabe, ele que deu a ideia do curso online que dá base a esse livro, né? Por que o Brasil não dá certo? E era um papo que eu tive com ele, e a primeira pergunta que eu faço, né? O Brasil nunca deu certo? E por que o Brasil não dá certo? Né? Eu queria te ouvir aqui nesse ponto, Bruno. Eu provavelmente não saberei responder adequadamente, ainda mais no tempo que nós temos. Mas vamos lá, nesse clima de conversa e de amizade. Primeiro, obrigado pelo convite, Rodrigo. É sempre uma alegria conversar com você. E parabéns pelo livro, né? Acho que é uma contribuição importante nessa parte jurídico-histórica que você dá fazendo essa comparação entre as constituições e usando as constituições como um fio condutor para também contar parte da a história política do país. Tentando responder a sua pergunta, o Brasil ele é dividido em pelo menos 3 fases históricas, para ser muito, digamos assim, para limitar bastante aqui a conversa, senão a gente vai aumentar muito o escopo. Mas eu vou dividir aqui o Brasil em 3 fases históricas. A primeira fase do Brasil português, que começa em 1500 e vai até 1822, quando o Brasil parte para a sua secessão em relação a Portugal, secessão essa que nós tratamos como se fosse a independência do Brasil, e que eu qualifico como sendo uma secessão. Concordo. E a segunda fase, que é aquela do Brasil independente, o Brasil Império, que vai de 1822 a 1889, e a terceira fase republicana, que vai de 1889, 15 de novembro de 1889, até esta exata data de 27 de março de 2023. Então, dividindo o Brasil nessas 3 fases, a gente pode entender a primeira fase como sendo uma fase em que o Brasil está vinculado a Portugal e, portanto, durante esse processo, o Brasil não tem governo, o Estado que existe aqui é um Estado, basicamente o Estado português implantado aqui, mas com características muito peculiares e muito interessantes, porque o tipo de relação que se dá entre Portugal e Brasil não é o mesmo tipo de relação que se dá entre Espanha e colônias espanholas ou os países que estiveram ligados à Espanha desde o seu nascimento, como país juridicamente constituído. Então, nessa fase desse Brasil português, o Brasil, então, forma, primeiro, uma identidade, ou digamos assim, uma identidade nacional que basicamente é conferida pela língua e por uma cultura portuguesa que acaba unindo esse território. E então essa é uma fase que tem essa identidade precária nacional, mas que é muito caracterizada por identidades regionais. Uhum. E é isso que acaba, de fato, sendo uma característica do Brasil. Essas identidades regionais sendo criadas, desenvolvidas e muito bem sedimentadas. E é a partir dessas identidades regionais que se estabelece e se desenvolve a cultura política local no Brasil. E o Brasil, portanto, quando passa essa fase do Brasil português para o Brasil Império, o que esse Brasil, o que constitui, do ponto de vista primeiro cultural, mas depois do ponto de vista jurídico e político, esse Brasil independente, esse Brasil Império, basicamente... Só antes de passar para o Brasil Império, tem uma curiosidade, né? O Brasil era vice-reino de Portugal, né? Essa definição de colônia muito clara para os ingleses até, muito clara. Os ingleses até um pouco menos, até porque os americanos se sentiam um pouco ingleses, né? Eles queriam participar, queriam estar dentro. Era talvez o Brasil até um pouco mais do que os americanos nesse momento, né? Talvez a participação como vice-reino, desde 1649,
né, a participação que você tinha, as trocas que você tinha, né, de brasileiros indo a Portugal estudar, você já tinha essa possibilidade acontecendo, que acontece mais a partir do século XVIII, principalmente, certo? E você tem essa passagem, né, diferente da colônia espanhola, né, de dominação, mais claro e menos troca do que havia com o Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele ganha essa cultura nacional que você fala, principalmente nesse período, que é algo pouco estudado, né? É sempre aquela conversa mole que nós éramos uma colônia de exploração, que é ridículo, né? E os Estados Unidos eram colônia de povoamento, era a coisa mais absurda e errada, né? Que foi colocada e apresentada como verdade absoluta para todos nós. Eu acho que até existem trabalhos acadêmicos e livros que são resultados desse trabalho, mas esses trabalhos acabam não aparecendo, né? Uhum. Ou às vezes os trabalhos acadêmicos até mostram essa característica que você acabou de citar, ou que nós citamos de forma complementar, mas ou não dão a devida ênfase ou fazem uma leitura diferente dessa que nós estamos dando. Então, esse período do Brasil português é um período também que havia muita liberdade política e econômica no Brasil, porque era impossível a Portugal controlar tudo que acontecia. Então, o governo português acabou controlando alguns portos e algumas cidades, porque era materialmente impossível controlar tudo. E isso, obviamente, teve o seu valor. Você tem um estudo, que é a tese de doutorado que foi transformada em livro, do Jorge Caldeira, que é a história do Brasil com empreendedores, que tenta muito boa contar essa história de uma perspectiva distinta daquela que nós conhecemos, a partir dos estudos econômicos de autores marxistas, que qualificava basicamente, ou que reduzia basicamente o Brasil a uma monocultura, depois escravocrata, enfim, uma característica econômica muito distinta daquela que efetivamente se realizou, se concretizou historicamente, né? Então, havia uma diversidade muito grande de empreendimentos, havia uma diversidade muito grande daquilo que era produzido economicamente, e por essa completa impossibilidade de o governo português controlar todo o território, essa liberdade, obviamente, era usada. É claro que isso também trazia alguns problemas de ordem jurídica e de proteção da propriedade. Eu lembro aqui um outro livro de Jorge Caldeira, que é a biografia do Mauá, que é uma biografia que, enfim, tem os seus méritos de coisas históricas que traz, e tem muitos problemas sérios da forma como conta a história, sem ter o devido lastro, ou algumas análises do autor. Mas, enfim, ou a novela, né? Ou a novela, que é a inimizade que nunca existiu entre Dom Pedro II e o Mauá. Mas, de qualquer forma, logo no início do livro, que está contando a história da família do Mauá, o livro, portanto, descreve a situação dos proprietários de gado, gaúchos, os que estavam ali na fronteira, o problema que havia de ladrões de gado que invadiam o território brasileiro, né, de outros países ali que faziam fronteira, e os proprietários que estavam do lado brasileiro não tinham uma proteção jurídica do Estado brasileiro, e se tivesse uma proteção formal, legal, não teria como esse governo português ter essa proteção de fato, né? E aí, claro, todo mundo se protegia do jeito que dava, armado. Na bala. Exato. Então, Rodrigo, foi sendo construída uma história brasileira muito regionalista, muito local. Mas é engraçado nesse paralelo, né? Porque assim, é contado uma história no seu ensino médio que nós tínhamos uma monocultura que era a cana-de-açúcar, né? Se você parar nesse momento histórico, a grande monocultura brasileira era a monocultura. Mas o que tinha de cabeça de gado no sul do país era absurdo, o café já era muito forte em parte do sudeste brasileiro, Minas Gerais, né, e parte do Espírito Santo, a parte mineral já era muito forte. Então, tudo isso já era um país com vários empreendimentos acontecendo por todo o país, o que desmente claramente essa afirmação, mas que pareceu verdade, né? Assim, para todos nós.
No fim, quer dizer, esses autores acabaram pegando aqueles produtos ou aquele tipo de cultura agropecuária que eram mais fortes e, portanto, inclusive objeto de uma maior fiscalização por parte do governo português, e enquadraram essa dimensão histórica, essa parte da história brasileira, na ideologia marxista. Era preciso você contar a história sobre bases marxistas, né? E aí isso, obviamente, cria um problema dos diabos, porque todas as nuances históricas, tudo aquilo que de fato acontece no dia a dia da história de um povo, tudo isso acaba sendo deixado de lado ou apagado por uma visão muito ideológica da história. E aí, Rodrigo, portanto, essa cultura social e política, mas uma cultura política que ainda não era brasileira, portanto, as leis não eram brasileiras, foi sendo formada esse tipo de cultura muito local, muito regional, até que quando se dá a independência ou a secessão em 1822, essa forma dos brasileiros essa forma dos brasileiros se relacionarem entre si e depois olhar o poder político, isso já era um dado da realidade. Então, o que foi positivado na Constituição de 1824, no fundo, foi com base, em parte, nessa experiência e, em parte, numa visão que os estadistas, ou aqueles que fizeram a Constituição de 1824 por determinação de Dom Pedro I, tinham daquilo que era necessário para construir juridicamente o país. Um país que, a rigor, não existia. Isso é um problema que angustiava e que era um desafio para os políticos e para a sociedade de forma geral, porque como o regionalismo ou os regionalismos no Brasil eram muito fortes, quando o Brasil se torna independência, obviamente que você tem movimentos locais que querem a sua própria secessão, ou seja, não querem continuar naquele território que tinha uma determinada cara, que tinha uma determinada configuração, mas que, a partir daquele momento, a partir da secessão, passa a atender por um nome, né, juridicamente, politicamente definido, que era o Império Brasileiro, com a sua própria Constituição, e com um monarca que era português. Então, muita gente viu aquele país que nascia independente como sendo ainda uma extensão de Portugal. Uma extensão de Portugal. Né? E aí vai dar uma série de problemas no início desse império. Lembrando que a família Napoleão invade toda a Europa continental, né? Napoleão Bonaparte, depois no que Edmund Burke foi muito feliz em falar que a Revolução Francesa pariria uma ditadura, que pariu. Napoleão assume, invade praticamente toda a Europa continental. A França passa a ter esse controle e diz claramente que o único chefe de Estado que o enganou, né, foi Dom João VI, que é tratado como idiota. Também mentira absoluta, né? De idiota não tinha nada. E vem para o Brasil transferindo a corte portuguesa do Brasil para Portugal, uma medida que não era nova. Desde Dom João IV já tinha medidas para fazer a transferência, a possibilidade de transferência de sede numa situação de emergência de um país minúsculo para o Império Ultramarino Português. Já havia discussões disso. Em 1808 isso foi feito de forma muito bem organizada, por sinal. Porque assim, foi trazida todo o tesouro, toda a corte, toda a estrutura, né? Toda a coleção, toda a biblioteca. Não era algo que foi feito de forma assodada. Aquilo era um plano e muito bem executado nessa transferência para o Brasil, que já nunca foi uma qualidade de colônia. Né? Isso é uma discussão que eu tive com o Bruno várias vezes. Nunca foi tratado como colônia. Só os historiadores marxistas depois que trataram dessa forma. Certo? Mas ele era tratado como já uma extensão de Portugal e a transferência da corte era plenamente razoável naquele momento histórico. Assim, voltando ao início, né, da nossa conversa aqui, a relação que os portugueses tiveram com os territórios que descobriram e construíram ali uma organização jurídico-política sempre foi
uma relação muito diferente daquela que os espanhóis e ingleses tiveram com os lugares onde chegaram e ali fincaram as suas bandeiras. Isso não quer dizer que essa história foi uma história só bonita ou só virtuosa, não. Vários enviados de Portugal, portugueses que aqui estavam, cometeram todo tipo de brutalidade, todo tipo de autoritarismo, crime e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, foi uma história muito mais rica e muito mais interessante em termos de relação entre dois povos e a construção desse Brasil, do que uma história, no fundo, muito mais complexa e, portanto, muito mais rica do que aquelas que aconteceram, aquelas histórias que aconteceram na relação entre os ingleses e os espanhóis com os respectivos povos onde eles fincaram as suas bandeiras. Tá? Então, Rodrigo, voltando aqui essa segunda fase do Brasil, que é a fase do Brasil Império, esses localismos estavam muito bem constituídos. E, portanto, logo naquele início, você tem um problema muito grande de insurreições e revoltas que aumentam em número e violência quando do retorno de Dom Pedro I para Portugal e na regência, que é uma espécie de vacância do trono, e por essa razão, por aquele monte de confusão que acontece, se decide pela antecipação da maioridade para que o filho Dom Pedro I, Dom Pedro II, possa assumir o trono. Né? E aí começa uma história que é o período de maior estabilidade política do Brasil, mas eu já vou chegar lá. Deixa eu ficar só um pouquinho nesse golpe da maioridade, né? É engraçado que essa expressão foi cunhada décadas depois, talvez séculos depois, né? Não foi a expressão da época, né? É interessante isso, porque assim, havia uma necessidade. A coroa, a coroa é um símbolo, né? Ele é um símbolo, né? Quando você vê The Crown agora no seriado, a coroa é a própria figura da rainha, do rei, né? Que também era assim no Brasil, tá? A coroa, ela caminhava com aquele poder representado. Não era a terra que era a coroa, né? Era a figura do rei que representava. E era exatamente esse símbolo, né, que se voltava com Dom Pedro II, né, passando a ser esse imperador. E é esse momento histórico que nós temos uma Constituição que se manteve, né? Mesmo na regência, mesmo com a chegada do novo imperador, ela vai se mantendo com ele. Né? A Constituição era uma Constituição muito bem feita e muito avançada para a época. Era uma Constituição que, com todas as limitações que existiam e todos os problemas decorridos dessa secessão, dessa separação de Portugal, uma Constituição muito inteligente, porque ela tinha uma certa elasticidade para acomodar as várias divergências e problemas daquele contexto da época. Né? E, portanto, muito do que acabou sendo conciliado ou acabou sendo superado em termos de problemas políticos foi graças à Constituição e, claro, graças também à mão firme, muitas vezes, da coroa ao combater revoltas e insurreições. Porque havia uma grande preocupação desses homens na política e, obviamente, de parte da sociedade brasileira, de garantir essa unidade territorial, de conciliar esses vários regionalismos e, portanto, construir um país. Porque os países vizinhos viveram todo tipo de desagregação que se pode imaginar, cada qual com seus respectivos problemas, mas foi um drama dos diabos, né, dessas ex-colônias espanholas. E o que se tentou fazer aqui foi preservar não só o país, a unidade territorial, mas também um modelo político. Na verdade, não era preservar o modelo político, mas desenvolver um modelo político próprio. Porque o que se constitui no Brasil não era a monarquia portuguesa, o tipo de monarquia portuguesa, era um tipo diferente, com influências estrangeiras, como o próprio Benjamin Constant, o francês,
Benjamin bom. Constant, Benjamin o francês. Constant, Bruno, Benjamin Constant é um bom, porque tem um ruim que aparece depois. Eu acho que a melhor maneira de fazer a divisão entre os dois é chamar o francês com a pronúncia francesa e deixar o brasileiro com o Benjamin mesmo. Aí a gente Benjamin consegue mesmo. separar os dois. Mas, Rodrigo, foi um grande desafio, né? Então, a Constituição, e eu estou enfatizando esse papel da Constituição, foi muito importante porque, enfim, para o nosso assunto aqui principalmente, porque o seu livro trata das constituições, quer dizer, é uma maneira de fazer essa comparação entre as constituições que nós tivemos até hoje, desde a primeira de 1824, mas a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, ela tem um papel assim, fundamental nesse início de história do Brasil separado de Portugal e o que se constrói aqui. E aí, só para falar um último ponto que eu acho interessante, Rodrigo, para você poder falar e eu não ficar falando sozinho aqui, é o seguinte: o modelo político que se constrói no Brasil, que era um modelo híbrido entre aquilo que se conhecia de fato, que era uma parte da monarquia portuguesa, com alguma parte de uma monarquia tradicional, ou seja, remontando ainda a um tipo de monarquia que foi o primeiro tipo de monarquia historicamente conhecido, e o novo tipo de monarquia que a Europa já experimentava como modelo, que é essa monarquia parlamentar / constitucional. Então, o Brasil cria um modelo que, ao mesmo tempo, garante uma estabilidade social, econômica e política dentro de um modelo que é instável. E essa é a grande graça do negócio, porque o modelo parlamentar ele é caracterizado pela instabilidade. Ou seja, o parlamento ele é eleito, mas se o primeiro-ministro, que no Brasil chamava presidente do gabinete de ministros, se o primeiro-ministro ele perde apoio, ele enfim, adota uma série de medidas que essas medidas criam crises políticas e econômicas, portanto, esse político é afastado, né? Na nossa experiência era o Dom Pedro II que fazia essas vezes de dissolver o gabinete e chamar outro para garantir a alternância entre liberais e conservadores. Travou para vocês também? Vamos ver se volta. Falou um pouquinho. O portanto, entre estabilidade e instabilidade foi garantido justamente por conta da Constituição, o modelo político dentro de um regime, né, parlamentar que é por si só instável. Mas o que esse modelo instável, o que fazia com que esse modelo instável garantisse essa estabilidade era justamente essa alternância do poder e a resolução rápida de crise. Um modelo estável, como é o nosso brasileiro, o presidencialismo, ele, pela estabilidade, é um modelo muito engessado. E, portanto, o presidente fica ali 4 anos e ele só é afastado se cometer um crime de responsabilidade, mas não só. Ele tem que cometer um crime de responsabilidade, mas ele também tem que perder o apoio político e o apoio popular. Sem essas 3 determinantes... Não tem impeachment. Não tem impeachment e, portanto, um presidente da República, pela estabilidade do sistema, pode ficar 4 anos destruindo um Brasil sem a hipótese de ser afastado. 2 comentários que eu acho legal. Primeiro, eu queria falar que você falou passando do Dom Pedro I, né? Eu sou um completo fã do Dom Pedro I. Para mim, é a figura histórica do Brasil mais injustiçada, principalmente para quem não conhece a sua história. O Dom Pedro não só pediu a Constituição, como ele teve papel nela, né? Ele revisou a Constituição, ele pontuou a Constituição. Depois, com Chalaça, lá, que era grande amigo dele, em Portugal, escreve uma outra Constituição, tá? Em cima, baseado muito na nossa. Ele tem filhos a rodo e assume todos eles, tá? Todos eles. Né? Dom Pedro nunca negou uma paternidade colocada para ele, mais de 30 filhos que ele assume. Entre filhos dele mesmo, originários, digamos assim, filhos legítimos e bastardos.
ele abdica do trono do Brasil numa crise com o exército, né? É interessante falar como o exército brasileiro já vinha fazendo bobagem já há tanto tempo. Vai a Portugal, mantém o filho no poder no Brasil, vai a Portugal, tem a última batalha, talvez a última batalha dessa ideia liberal barra conservadora, da monarquia constitucional versus uma monarquia absolutista, né? Ele enterra, né, na batalha com seu irmão Miguel, esse momento histórico, né, sendo um defensor e brigando sempre para ele próprio estar subordinado à Constituição. Então, assim, além de ter sido chamado para ser rei da Espanha, além de ter sido chamado para ser rei da Grécia, função que ele não assume nenhuma, né? É um cara que sempre abriu mão de poder, né? É muito interessante a visão do Dom Pedro I, foi sempre um cara que abriu mão de poder e sempre teve um respeito muito grande pela norma constitucional. Eu sou fã dele, cada vez mais. Quanto mais eu conheço a história do Dom Pedro I, mais eu acho interessante, além de ser um cara que sabe da sua limitação, que ele sempre disse isso, que tem uma limitação de estudos, mas que vai atrás, que foi um músico formidável, né? Para quem não sabe, Dom Pedro escreveu várias músicas, né? Várias peças musicais, era um pianista muito interessante, escreveu áreas e tudo, é um cara muito, muito interessante. E viveu só 36 anos. Fez tudo isso com 36 anos de idade, tá? Morreu aos 36 anos de idade. Isso é o mais impressionante do Dom Pedro I. O Bruno traz uma coisa que é assim, o pessoal acha que o presidencialismo é um sistema estável, é um sistema tranquilo, né? Todos os regimes presidencialistas, Bruno, menos os Estados Unidos, tiveram golpe de Estado. Todos eles. Menos os Estados Unidos, que eles, americanos, tiveram 4 presidentes assassinados no poder. Tá certo? E outros que foram baleados, como o Ronald Reagan. Os sistemas parlamentaristas, eles permitem uma forma de transição de uma maneira muito mais tranquila e sem ser uma crise constitucional. Porque o impeachment, ele é uma crise constitucional. Ele é uma crise do sistema. Ele é uma crise do sistema como um todo. Ele trava um país, né? Para quem não lembra do Collor, eu e o Bruno vamos lembrar, certo? Ele parou o país. Até o impeachment acontecer, parou o país. O impeachment da Dilma, para quem lembra, que faz pouco tempo, parou o país também, né? Todos os investimentos param, todo mundo suspende, porque todo mundo fica esperando o que vai acontecer. Porque é uma crise constitucional. A Inglaterra mudou o primeiro-ministro 4 vezes nos últimos 5 anos. E foi tranquilo. A transição aconteceu, dá crise política, substitui o chefe do poder, toca a vida e faz isso. Porque a estabilidade deles não está no parlamento, né, Bruno? A estabilidade deles está na função da coroa, que não está preocupado com a próxima eleição, mas com a próxima geração. E a nossa Constituição de 24, ela trazia algumas coisas muito interessantes da sucessão imperial. Era uma Constituição muito boa, muito elástica, ela permitia, ela poderia estar em vigor até hoje. Era uma Constituição que não tinha quórum qualificado para emenda constitucional, certo? Ela não tinha quórum qualificado para emenda constitucional e só teve uma emenda constitucional, porque ela funcionava muito bem para o país. Falhou aí? Não. Eu parei aqui a passar a palavra para ti. Certo? Interrompeu abruptamente a sua fala. No gancho. Aí no gancho que eu queria falar era, nessa sequência, Bruno, depois da regência, nós tivemos um momento que o Brasil poderia ter dado certo. De fato, havia disputa política entre liberais e conservadores, né, os Luzias e os Saquaremas. Havia troca de poder estável, haviam discussões políticas. Nós tivemos problemas, como nós tivemos na República, de fechar o Congresso ou de estado de sítio. Nós tivemos problema dessa monta no Império? Não, pelo contrário. Mas, assim, é claro que a gente tem que estabelecer os critérios do que é dar certo, né? Mas, comparativamente e sob qualquer aspecto que a gente possa usar, e falando de Brasil, se a gente compara o nosso império, primeiro e segundo império, que a gente se convencionou chamar de primeiro e segundo reinados, né? Mas primeiro e segundo impérios, se a gente compara a parte política, a parte jurídica, os desafios da época, o contexto, tudo que foi construído nessa época, né? Os problemas enfrentados, não há qualquer dúvida da superioridade nesse nosso período histórico na comparação com o que veio depois.
né? Eu estava, inclusive, lendo ontem um estudo sobre a importância das ferrovias construídas durante o Império Brasileiro para a economia da República. Geralmente se faz um tipo de comparação que eu acho até inadequada, uma comparação econômica da República, pelo menos do início da República, ali até os anos 50, com a economia do Império, ou seja, as duas economias. E eu acho que é inadequado você fazer esse tipo de comparação, porque era um outro mundo. De qualquer maneira, as ferrovias construídas durante o Império, elas ajudaram muito a economia da época, mas também foram fundamentais para o desenvolvimento econômico que veio depois, porque você já tinha uma malha ferroviária construída. De qualquer maneira, assim, voltando ao ponto aqui da sua pergunta, Rodrigo, assim, sob todos os aspectos é difícil, né? Porque tinha escravidão, que era uma infâmia e uma mancha dessa época. Mas do ponto de vista político, jurídico, né, mais amplo, e eu acho que é o nosso tema aqui, né? Constituição, assim, não tem nem comparação. O primeiro e o segundo impérios com o que veio depois. Mas uma pergunta, Bruno. Só para lembrar, pessoal, a Constituição de 1824, diferente das demais constituições, não permitia, né? Só lembrando, nunca houve estado de sítio no Império. Na primeira ditadura militar que nós tivemos, de 1889 a 1893, nós tivemos estado de sítio durante praticamente todo o regime que é chamado de República da Espada. Na verdade, foi ditadura mesmo, tá? Todo o período que teve lá foi ditadura mesmo, certo? Não tinha negócio de parlamento, não. Era decreto, era legislação feita, era governar por decreto, centralização de poder violento, violência pra caramba, e tudo isso acontecendo por meio do Estado. Durante o período que Dom Pedro teve no poder, a Constituição de 1824 ela não permitia que o imperador ele apresentasse projeto de lei, que ele apresentasse, tá? Eu estou falando apresentar, certo? Apresentar emenda constitucional, apresentar projeto de lei, apresentar medidas provisórias, como hoje o presidente pode, ou decretos-lei, como pôde, por exemplo, já na República da Espada. Nada disso era possível durante o Império. E mesmo assim, se você pegar a abertura das Assembleias Nacionais, que como era chamado o Congresso Nacional, né, que reunia a Câmara e o Senado, na Constituição de 1824, você vê diversas falas do imperador do Brasil, mesmo quando era Dom Pedro I nos seus artigos, né, por pseudônimo, que ele fazia muitas vezes, ou Dom Pedro II, na sua abertura, criticando violentamente a escravidão, dizendo que era um flagelo, que tinha que acabar, que isso era um problema do país, que nós precisávamos evoluir como nação. Por que ele respeitava a Constituição e não fez isso? Ele tinha receio disso? Por que se demorou tanto, na tua visão, até Isabel ter lá coragem, o momento, né, político para conseguir fazer isso? Primeiro que o imperador, pela Constituição, não tinha um poder de cima para baixo determinar o fim da escravidão, né? Desgraçadamente, porque senão o Dom Pedro I já teria feito. Segundo, o contexto da época era um contexto no qual a escravidão era um ativo econômico, entre aspas, muito forte. Então, você, no âmbito da política, teria que brigar com muita gente que era, no fundo, a sustentação econômica do Império, né? Então, as soluções possíveis e que foram implementadas, e a gente pode, enfim, apontar as virtudes e os problemas de cada uma delas, era uma abolição gradual. Lei do ventre livre, lei do sexagenário. Essas leis, a gente pode até questionar, assim, se cada uma dessas leis foram ou não efetivas, foram mais ou menos efetivas, mas a reflexão que a gente faz historicamente é que a única possibilidade que se encontrou politicamente de finalmente se chegar à abolição da escravatura ou da escravidão e, enfim, apagar essa mancha, né? Apagar não, né? Mas para não superar juridicamente, politicamente, essa infâmia da escravidão no Brasil, era fazendo essa transição de forma gradual, né? Muitos jornalistas, intelectuais, políticos,
da ala liberal, da ala conservadora, o próprio imperador Dom Pedro II, todos eles, a princesa Isabel, todos eles colaboraram e atuaram ativamente para que isso acontecesse. É claro que agora, 2023, é muito fácil a gente olhar para o passado sem tê-lo vivido e olhar assim, não, isso aqui devia ter acabado há mais tempo, quer dizer, ou nem ter acontecido, né? Só que a gente vai estar cometendo um anacronismo, né? A gente precisa olhar o passado, obviamente sem endossar ou defender, chegar à loucura de defender a escravidão, não é esse o caso. A gente tem que, com os olhos de hoje, a gente tem que rejeitar, só que a gente tem que olhar e analisar o que foi possível fazer com os olhos do passado para tentar entender e explicar, né? Quer dizer, fazer julgamento de valor, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, beleza. Provavelmente nenhum de nós que fala hoje que isso poderia ter sido feito conseguiria fazê-lo. De qualquer maneira, houve esse trabalho intenso de muita gente ao longo de décadas para que fosse possível. Janela de Overton, né? Caminhando para tornar algo popular, né? Necessário e popular, né? Até que quando aconteceu foi em 3 dias, né? É muito engraçado isso. Quando acontece 3 dias. O João Camilo de Oliveira Torres, no livro Os Construtores do Império, ele descreve, é muito legal para quem trabalha com processo legislativo, porque ele descreve como se dá, inclusive juntando o processo, né, propriamente, né? Ele publica o processo, como ele se deu durante o processo que Isabel promulga lá na frente, né? Joaquim Nabuco, tanto liberais, isso é importante ser dito, tá? O fim da escravidão não foi um trabalho de liberais ou de conservadores. Foi de defensores da liberdade de ambos os partidos, tá? E só uma curiosidade, né, Bruno, que você pode comentar depois, havia partido republicano com assento no parlamento, tá? Um assento na Câmara dos Deputados. Já imaginou se houvesse o partido do Império hoje? Mas só uma curiosidade aqui, Bruno. Os republicanos existiam, mas eram irrelevantes, né? Eram muito poucos, não tinham relevância na sociedade, não tinham relevância eleitoral, e isso torna ainda mais esquisito. Chegaram a eleger 2 parlamentares, né? 2 ou 3 parlamentares. Isso torna ainda mais esquisito saber que eles conseguiram fazer o golpe, né? Quer dizer, fizeram um trabalho de mestre, né? Mas eu até tô, enfim, não é a nossa pauta, mas vou só, como a gente falou de escravidão, eu tô aqui levantando os textos que foram escritos ou as notas, as transcrições dos debates parlamentares. Então, notas taquigráficas, para ser exato, eu tenho lido muita coisa das discussões sobre a escravidão no Brasil no século XIX, né? E tem muita coisa maravilhosa, cara. Muita gente que defendeu de forma muito sensata e aguerrida e corajosa o fim da escravidão no Brasil. Eu acho que tem nomes formidáveis que fizeram isso, né? Você vai ter o Visconde de Ouro Preto, você vai ter Joaquim Nabuco, você vai ter o Visconde do Rio Branco, você vai ter gente muito interessante que fez isso na sua carreira política e do lado e do outro, né? A família Rebouças, né? O Antônio, o José do Patrocínio, muita gente, cara. Luiz Gama, entendeu? Muita gente. Que eram negros, né? André Rebouças, Luiz Gamas, negros, né? Então, assim, negros muito bem sucedidos, por sinal. André Rebouças, então, absolutamente bem sucedido como engenheiro, né? E obviamente ninguém quer lembrar disso, né? É um detalhe que ninguém lembra. Enfim, nossa história foi muito maltratada, por um lado foi esquecida também, foi soterrada, foi transformada numa caricatura, e agora felizmente, tem, vou dizer muita gente, porque eu não conheço muita gente, mas tem pessoas corajosas e valorosas que têm feito um trabalho importante de mostrar, né, essa história, a riqueza histórica que nós tivemos no Brasil de fato. E é isso, assim, quanto mais gente fizer esse trabalho, melhor. Aí você estava caminhando, Bruno, para falar, estou chegando aqui para o fim, né? Chegando aqui, escravidão, fim da escravidão, 1888,
né, um ano antes do golpe da República, né? Uma das coisas, eu lendo a biografia do Paulo Resutti, né, eu li a Dom Pedro I, li a Dom Pedro II, depois li vários outros escritos sobre isso, vários outros artigos acadêmicos que eu fui procurar sobre isso. Dom Pedro II, ele quase morre na Europa. Assim. Faltou, em 1888, quando ele recebe a notícia do fim da escravidão, e comemora muito, né, quando a filha dele manda essa notícia, né, Isabel manda essa notícia, a nossa segunda chefe de Estado mulher, só para ficar claro, tá? No Brasil teve duas chefes de Estado mulheres que governaram efetivamente, que foi tanto Dona Leopoldina, né, na ausência de Dom Pedro I, como Isabel, né, na ausência de Dom Pedro II, duas mulheres, grandes mulheres, por sinal, se colocando, e Dom Pedro II não falece. Aquilo ali poderia ter mudado algo, Bruno? Porque eu tenho a impressão que esse momento histórico poderia ter mudado algo. Aí eu fico pensando, eu estava conversando com a Heloísa, minha esposa, um dia desses para ela, eu disse, cara, a Inglaterra tem muita sorte, né? Porque se esse Charles aí tivesse assumido o trono 30 anos antes, cara, ele ia bagunçar muito a função de Buckingham. Né? Mas como ele assumiu já idoso, já velho, mais maduro, a tendência é de mais acomodação, de mais inteligência, né, para isso. Né? Até isso os ingleses dão certo. Né? Então, quando você lê lá, óbvio, né, o Churchill dá sempre valorizado, os ingleses, e a gente já conversou sobre isso, os ingleses tornam derrotas vitórias. Né? Muito engraçado essa perspectiva inglesa. Né? Mas o Churchill fala uma frase, na História dos Povos de Língua Inglesa, que os ingleses sempre tiveram o rei ou a rainha certa na hora certa para resolver o problema. Né? E é interessante como isso acontece, nós tivemos uma chance, porque se o Dom Pedro morre fora do Brasil, todo o sentimento nacional seria de sucessão, seria a Isabel assumindo, teria essa possibilidade, você teria um sentimento nacional fazendo isso. Teria sido muito bom para o país. E isso não aconteceu, né? O cara, ele sobrevive, quase moribundo, sobrevive e fica moribundo, né? Diabético, já quase morto, então assim, já meio gagá mesmo na realidade, perde, e a Isabel ali pronta para assumir o trono e que não assume, né? Cara, era possível fazer um livro, fica aí a dica para quem se aventurar. Era legal fazer um livro, como eu vi, já vi um livro contando várias histórias reais, mas o título do livro é E se tal coisa acontecesse? Né? Então, quer dizer, pega o fato histórico e conta a história se fulano não tivesse morrido, se fulano tivesse acontecido e tudo mais e tal. Isso é muito interessante. No caso do Dom Pedro II, quer dizer, a sucessão teria sido antecipada, a Isabel teria assumido, e aí, cara, é também muito difícil dizer quanto tempo isso duraria, né? Talvez, quer dizer, eu quero crer nessa coisa de hipótese que a Isabel teria se mantido no trono, ao contrário de toda essa narrativa que a gente ouve, dizendo que o povo não queria a Isabel como imperatriz, porque a Isabel era casada com um francês, o Condé, o que não fazia nenhum sentido, porque o Condé se torna um herói nacional por conta da participação dele na Guerra do Paraguai. Então era alguém muito benquisto. Aliás, cara, você vai lendo os documentos, né, primários, a coisa toda. Essa história foi inventada pelos republicanos nos jornais e começaram a inventar que o povo não gostava do Condé, porque o Condé era francês, que se a Isabel assumisse... Guerra do Paraguai, também mentira isso também, né? Mas isso nem era um problema exatamente, mas o que eles inventaram que acabou entrando na historiografia nossa até hoje é que se a Isabel assumisse o trono, quem na verdade ia governar ou seria o imperador seria um francês. Isso era inadmissível, uma coisa muito doida, porque a família de Orleans e Bragança tinha as raízes francesas, então isso não seria exatamente um problema. Mas, cara, tudo mentira. Essa coisa de que Isabel era mal vista para assumir o trono porque era religiosa demais, também é uma loucura, assim. E com a abolição da escravidão em maio de 1888... Ela tinha uma guarda só para ela. A Guarda Negra, né? Quer dizer, a Guarda Negra, que acabou perdendo apoio político por razões muito bestas. O nego foi muito burro também, muitas coisas, cara. A Guarda Negra era, se não tivesse perdido esse apoio político, tivesse, de certa forma, sido traída, seria um grande
um grande ativo para evitar, inclusive, o golpe republicano. Cara, quanto mais eu estudo os negros, quer dizer, a presença dos negros no Brasil, aqueles que eram escravos, ex-escravos, que conseguiram, apesar de todas as adversidades, construir a própria história, e a relação, obviamente, de uma parcela desses negros com a monarquia, com a Isabel. Quer dizer, uma coisa que eu quero investigar para ver se faz sentido essa intuição que eu tenho é que se a abolição tivesse sido feita há mais tempo, décadas antes, os responsáveis por salvar e manter o Império no Brasil seriam os negros, Também não acho. seriam os brasileiros brancos. Eu Então, acho até que eles quase conseguiram fazer isso naquele momento, né? Por ter perdido apoio político. Eu concordo contigo, né? Que era uma guarda de defesa muito importante para o Império, né? Para aquele momento. Eu concordo. era uma guarda para Isabel, né? Quer dizer, não Isso, tinha uma coisa isso, maior. Isabel. Mas se houvesse antecipação, por exemplo, a gente está no IC, né? Se houvesse antecipação, por exemplo, um dos escudos contra qualquer tentativa de derrubar a Isabel seria essa guarda negra. Uma história fabulosa, cara. Enfim, Rodrigo, no caso, assim, a gente já está chegando no final, né? Sim, eu não falei da terceira fase. Só um parênteses aqui, você falou do negócio da Inglaterra. Não, mas Cara, tá a Inglaterra... lindo, tá lindo aqui. Essa fase pode ficar, porque pouca gente sabe, Bruno. Esse é um ponto legal, né? A gente não estuda, ninguém estuda essa fase. Eu acho que eu estudo muito, né? Estudei muito influenciado por você, né? E hoje é uma coisa que eu tenho um certo domínio, mas, assim, é pouca coisa estudada, né? Porque é pouca coisa em primeira mão, tipo assim, para você descobrir quem é o João Camilo de Oliveira Torres, descobrir quem são esses autores primários, entender quais são os artigos colocados, ler o Jorge Caldeira, mas buscar coisa que está errado lá, entendeu? Tipo assim, tem muita coisa para ser aprofundada. Ler o seu livro, né, que é brilhante, que é o Pare de Acreditar no Governo, que você traz essa história. Ler o meu, que vai estar contando parte dessa história pela essa perspectiva. Então, assim, são coisas pouco estudadas, né, Bruno? A parte da República é mais conhecida, digamos assim. Exatamente. Cara, tem muita coisa muito interessante, entende? E assim, tem um jornalista que foi muito famoso, muito conhecido, depois ele se torna político, que é o Firmino Rodrigues Silva. Esse livro aqui é um jornalista do Império. Eu acho que essa é a única edição da coleção brasiliana. É uma coleção legal, do ano, quer ver? 1961. Né? Então, assim, a história desse jornalista, o Firmino Rodrigues Silva, jornalista do Império, um jornalista conservador, cara, é um negócio extraordinário, porque você vê a força da imprensa, a forma como o jornalismo era feito. Imprensa livre, a imprensa completamente livre, quer dizer, não tem nem discussão em relação a isso. A liberdade de imprensa era um negócio sagrado e exercido. Então, você tinha imprensa que era claramente identificada com a sua posição política. Então, era a imprensa monarquista, a imprensa republicana, a imprensa liberal, a imprensa conservadora. Né? Algumas delas se comunicavam. E dito, né? E assim, conservadora expressado, né, Bruno? E expressado, né? Nós somos a imprensa que defende essa visão de mundo, né? Tipo assim, isso era muito claro. Sim, as pessoas compravam jornais porque o jornal era conservador, era liberal, era republicano. Então não tinha essa coisa de imparcialidade, essa coisa que só vai entrar no jornalismo brasileiro na década de 70 com a reforma que a Folha de São Paulo fez e traz essa ideia do jornalismo americano. Mas até os anos 70, cara, quer dizer, a tribuna da imprensa com Carlos Lacerda batendo no Getúlio. Só para fazer, desculpa te interromper, mas é porque o choro da videira está aqui e, sem dúvida, esse papo seria muito melhor acompanhado por um bom vinho brasileiro. Só para deixar claro, desculpa. Grande abraço ao Leandro, saudade dele, já não vejo há um tempo. E a gente fez uma live, nós dois fizemos uma live muito boa falando do baile da Ilha Fiscal. E falando das bebidas que, enfim, estávamos bebendo, cada um o seu vinho brasileiro. Foi muito bom, saudade. Eu faço questão de conhecê-lo. O Bruno já falou muito do Leandro para mim, eu ainda não conheço. Espero conhecê-lo quando for a São Paulo aí a próxima vez. Assim que você vier a São Paulo, a gente vai combinar um belíssimo vinho. Saudade de você, Leandro. Precisa avisar quando vier a São Paulo, capital.
Abraço. Mas, Rodrigo, assim, voltando um pouco ao negócio do livro, a gente está terminando aqui, eu vou tentar falar rapidamente Claro, fica à da vontade. terceira fase da história. Então, assim, uma Constituição, ela tem a capacidade de organizar politicamente e juridicamente um país e estabelecer as bases fundacionais que permitem construir uma história estável mesmo sob um regime político instável, que é o caso foi o caso da nossa monarquia. Uhum. Por outro lado, uma Constituição ela também tem a capacidade de bagunçar o coreto e tornar muito precário todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, ou seja, que vem abaixo, mas de também criar problemas e desordem do ponto de vista político. E é o que a gente vê da primeira Constituição Republicana, a nossa segunda, mas a primeira de 1891 em diante, até a última de 1988. E o que é mais interessante ainda, né? A Constituição atual de 1988, ela foi toda pensada e foi toda, em sua maior parte, elaborada para um regime parlamentar, né? Eu até contei essa história para o Rodrigo. Desgraçado Mário Covas. Contei essa história para o Rodrigo uns anos atrás. Essa história está revelada num livro Você me deu de presente? Chamado A Constituinte de 1988. Como é que é? A Constituinte... Os Segredos da Constituinte. Os Segredos da Constituinte. Que é um livro... o livro é uma coletânea de entrevistas com alguns dos principais nomes que fizeram parte da Assembleia Constituinte, que vai resultar na Constituição de 1988. Então, a Constituição foi pensada... Por sinal, foi sendo... você me deu de presente. Esse livro você me deu de presente. Foi. Exatamente. Então, assim, nós temos hoje uma Constituição que foi pensada, em sua maior parte elaborada por uma forma de governo, quer dizer, um parlamentarismo, um regime político parlamentar, e acabou se mantendo o presidencialismo por conta de uma manobra e um trabalho muito forte do Mário Covas nos bastidores. Só para deixar claro, a história é a seguinte, né? Só para lembrar, o Bruno contou a história e eu li o livro e está nesse livro está lá, que a história basicamente é a seguinte: chega Fernando Henrique Cardoso e Ulisses Guimarães, Mário Covas adoece, vai para o hospital e perguntam para o Mário Covas, parlamentarista ou presidencialista? E o Mário Covas, no hospital, na cama, diz presidencialista. Entendeu? E aí lasca o país, porque a medida provisória, por exemplo, é uma medida tipicamente parlamentarista, feita, inspirada na Constituição italiana, que quando ela não era aprovada, o regime caía, porque significava falta de sustentação política. E aqui no Brasil ela não acontece assim. É inacreditável. Inacreditável. Eu até acho, enfim, não era o nosso tema aqui, a gente pode até conversar depois sobre isso, eu até acho que já está dada a condição política e as conversas políticas no parlamento brasileiro já estão muito avançadas para que se adote o semipresidencialismo. Né? Então, eu já acho que a partir de 2030 a gente sai dessa nhaca desse presidencialismo e vai para um semipresidencialismo, que eu acho que é um sistema superior. Eu só espero que a gente vá para o modelo português e não para o modelo francês. Por quê? O modelo português, você elege o presidente da República em voto direto e o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. Pelo parlamento, né? A casa, o partido que consegue o maior número de cadeiras, o seu líder é eleito primeiro-ministro. No caso do parlamentarismo francês, é o presidente que indica o primeiro-ministro. E aí você acaba dando mais força. Mas aí, fechando, Rodrigo... A ideia é ter separação, né, entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Né? Essa é a ideia central. Porque, em tese, nesse sistema semipresidencialista, o presidencialista parlamentarista, também conhecido, o presidente ele vai ter poderes muito limitados, um mandato mais longo para imitar um império, né, imitar uma monarquia,
né? Ele tem até 8 anos ou 10 anos de poder, enquanto o primeiro-ministro vai ter um mandato menor, podendo ser renovado o mandato dele, desde que tenha sustentação política para se manter no poder. E é assim, né, que deveria ser. Exato, exato. Portugal, nesse momento, Segue tem um isso. primeiro-ministro do Partido Socialista e um presidente da República que é do partido rival, que é considerado de direita lá, mas que é o Marcelo Rebelo de Sousa, mas que é um partido também social-democrata, né? Então, mas dentro do vocabulário político português, hoje o primeiro-ministro é de um partido de esquerda e o presidente da República é de um partido de direita, né? E o presidente da República tem o poder e a prerrogativa de dissolver o parlamento, quer dizer, demitir o primeiro-ministro e convocar novas eleições. Mas aqui, para fechar nossa conversa, que a gente já está ultrapassando a hora, daqui a pouco corta aqui, para fechar essa terceira fase, Rodrigo, da nossa história, que é a fase republicana presidencialista, né? São 6 constituições num período histórico muito curto, entre 1891 e 1988, quando é promulgada a nossa Constituição que vigora até hoje. Quer dizer, 6 constituições, cara, num período histórico tão curto, já é um sinal grave de que esse modelo não funciona, né? Se você considerar a emenda constitucional 69, que à época foi chamada de Constituição, são 7. Se considerar essa emenda, são 7. Né? Eu não considero porque, enfim, eu prefiro considerar as constituições que de fato existiram. Eu considerei por uma razão histórica, né? Só para deixar claro no livro, porque os jornais da época e todos os players da época chamaram de nova Constituição. Eu até acho que, enfim, pelas condições da época, acho que é natural que assim tenha sido feito. Mas eu acho que assim, a gente olhando de hoje para a história e qualificando, eu acho que é mais correto a gente dizer. No seu livro, acho que faz sentido, como você está comparando as constituições, faz sentido que você coloque também, mas eu não uso, né? Mas, então, Rodrigo, para fechar aqui, 6 constituições, ou 7, né, considerando a emenda constitucional, é muita Constituição para um período histórico muito grande. Existe um período histórico muito pequeno para muitas Constituições, então isso é um sinal grave, né, de uma desordem política e jurídica clara. Quer dizer, não há dúvida em relação a isso, e não é matéria de opinião, basta você descrever 6 ou 7 Constituições. A regra do jogo muda muito. É inacreditável. E aqui a gente tem ainda um elemento curiosíssimo. Todo ditador que nós tivemos quiseram uma Constituição para chamar de sua, né, para legalizar o seu próprio governo autoritário. Como então, é tipo de todo ditador. É um negócio fabuloso. Você sabe qual foi o ditador que não fez a sua própria Constituição? Adolf No Brasil Hitler. ou fora? Não, Adolf Hitler. Que eu conheço que não fez a sua própria Constituição foi ele que usou a porcaria da Constituição de Weimar para doer no ouvido dos professores de direito constitucional. Aquela porcaria de Constituição. Enfim, a Constituição de Weimar tinha lá os seus problemas e assim esse termo Constituição de Weimar também não se usava esse termo à época. Não, claro. Né? Não era de Weimar, né? Quer dizer, esse termo foi usado depois meio que para de forma pejorativa. Não, de forma pejorativa. Foi um termo usado de forma pejorativa para qualificar a Constituição da época. Mas, bom, para não fugir para outra história que não tem nada a ver com a nossa, então, Rodrigo, assim, se a gente faz uma análise da história do Brasil por meio das constituições, que é o caso do seu livro, né, cuja leitura eu recomendo, e para ler tem que comprar na pré-venda, então já cria um problema dos diabos. Quer dizer, cara, não há nenhuma forma de você analisar ou de você considerar uma ordem política estável quando você tem entre novembro de 1889 e 1988 6 ou 7 constituições. Não dá, cara, não fecha. Isso não é matéria de opinião.
Você está descrevendo a realidade. Não pode, o país não pode ter muda 6 muito constituições. Se você contar da primeira à última, é a Constituição a cada 25 anos. Não, é impossível. Né? E para fechar com chave de ouro, a nossa Constituição atual ela não é adequada para o presidencialismo. Então, assim, a cereja do bolo é esse negócio. E aí, para fechar mesmo, Rodrigo, a minha tese, que é inclusive a tese de doutorado que eu estou terminando, graças a Deus, é que o golpe militar republicano de 1889, e aí eu acho que explica o que vem depois, 6 ou 7 constituições, desorganização, instabilidade política num regime estável, o que é uma coisa louca. Né? Quer dizer, o polo inverteu do que nós tínhamos nos nossos 2 impérios, no primeiro e segundo império. Então, assim, não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido o que a gente vive. Portanto, a minha tese, e aqui eu concluo, é de que o 15 de novembro, um golpe militar, é o evento histórico que representa a Revolução Brasileira. E permanece. Obviamente, e claro, permanece até hoje. Então, tudo que aconteceu em termos de instabilidade, desordem, golpe de Estado, ditadura, tudo isso é consequência dessa Revolução Brasileira que existe até hoje. E aqui eu fecho com um trecho de um texto do talvez o maior revolucionário brasileiro, um texto de junho de 1888. Esse maior revolucionário era o Silva Jardim, que ele, nesse texto, na verdade era um discurso, ele diz o seguinte num trecho desse discurso. A revolução política, ele está defendendo, tá? A revolução política precisa ser feita nas ruas e em torno dos palácios do imperante e de seus ministros. Nada pode dispensar, portanto, um movimento francamente revolucionário, que era o republicanismo que ele estava à frente, que resista ao governo a nossa ação teórica para que se opere a nossa revolta prática, ou que, num dado momento, entremos por nós no terreno dessa revolta prática. Sempre um movimento revolucionário. Esse discurso dele, ele está sempre, a todo momento, clamando por uma revolução violenta que não teve esse apoio das ruas, foi uma revolução sem povo, mas que, de fato, essa violência institucional, essa violência para expulsar a família real, essa violência contra toda aquela elite política que havia na época, existiu. Depois do golpe, houve perseguição no Brasil inteiro, com mortes, inclusive, muitas mortes, que é uma parte da história, com muita violência, que é uma parte da história que não é contada. E aqui eu fecho a participação aqui nessa nossa live, meu caro amigo. Principalmente com um canalha chamado Floriano Peixoto. É engraçado, né? Eu tô relendo... Tá nesse livro aqui, ó. Legal. Eu tô relendo o Esquerdismo, a Doença Fatal do Comunismo, do Lenin, e ele fala, se você pegar os discursos, a frase do Lenin é muito parecida com o que o Silva Jardim escreveu. Né? O Lenin escreveu isso em 1920, né? É absolutamente parecido do que foi dito pelo Silva Jardim agora. É quase igual, tá? É quase uma cópia, na realidade. Para você ver como essa mentalidade revolucionária tende à centralização de poder, à violência, à nova ordem do jogo, a toda uma mudança para isso. E isso exige, né, um novo texto constitucional, que foi o que os soviéticos fizeram lá em 17 e o que foi apresentado na sequência em 1891, porque precisava de uma nova regra do jogo. Meus caros amigos, que foi Bruno Garchagen, o meu livro está à disposição, A História do Brasil pelas Suas Constituições. O link está na minha bio, tá? Essa live vai ficar salva. Agradeço demais, meu irmão, por essa live. Amanhã estarei com a sua digníssima, né, senhora Dona Mariana Brito, certo? Para falar sobre leitura, conhecimento, necessidade disso, para entender o país e para não cometer os erros de sempre, né? Que eu acho que é legal a história, porque você acha que os erros que estão acontecendo agora na política brasileira não aconteceram antes, né? Incrivelmente aconteceram. E é interessante conhecer a história para entender isso. Até muito obrigado. Para não repetir os erros, né? Exatamente. Boa noite a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Por favor, adquiram o livro. Obrigado.